Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo ao ponto de nos dar o seu Filho amado. Muitas das vezes, as pessoas tendem a medir o amor de Deus por aquilo que elas recebem do Senhor. Nesse evangelho contemporâneo, onde o foco é a prosperidade financeira e a realização dos sonhos pessoais, muitos duvidam desse amor simplesmente porque não conquistam os seus objetivos na vida, a realização de um sonho pessoal ou até mesmo algo que aos olhos humanos são de suma importância, como a cura de uma enfermidade, por exemplo, o que é muito natural buscar. No Novo Testamento, Jesus curava os enfermos por amor, por compaixão. Porém, pode até parecer estranho, mas todas essas coisas são secundárias se comparadas ao propósito maior de Deus para com o homem. Porque se essas coisas, seja até mesmo a cura de uma enfermidade, forem um obstáculo para o bem maior que é a nossa eternidade, Deus certamente vai priorizar a nossa eternidade com Cristo. O amor de Deus não pode jamais ser medido pelas realizações e conquistas dessa vida. Sabe por quê? Porque antes de você e eu sermos criados, antes mesmo que as nossas necessidades viessem a existir e que as nossas petições fossem proferidas diante do Senhor, Deus na eternidade atrás já havia nos preparado o seu bem maior, Jesus Cristo, a maior expressão do seu amor. Devemos entender que, sendo Deus um Deus eterno, Ele tem planos eternos para os seus filhos. Tanto é que mesmo antes da fundação do mundo, o preço do nosso resgate já havia sido avaliado por Deus. Era o sacrifício de seu amado Filho. Essa era a garantia da nossa eternidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, nos diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 3 e 4, nos fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sendo o homem criado à imagem e semelhança de Deus, devemos entender que a eternidade é uma das características desse ato criador, porque Deus é eterno. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. As Escrituras nos afirmam que a nossa esperança vai muito além dessa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, diz que se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra,
em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 5, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao 5, ainda nos diz: E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Em 1ª Epístola de João, no capítulo 3, versículo 2, nos diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Veja agora esses dois opostos, essas duas realidades eternas. Qual delas será a sua? Apocalipse capítulo 22, versículo 14 ao 16 afirma: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os fornicários, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E eu quero lhe perguntar: você deseja entrar na cidade pelas portas? Para isso, é necessário lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 13 ao 15, diz: E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Eu repito a pergunta. Você deseja entrar na cidade pelas portas? Para isso é necessário lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Caso contrário, o fim é o lago de fogo. Observe o que a palavra de Deus está nos dizendo. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome do Senhor Jesus, porque Ele foi o único que cumpriu toda a lei, foi o único que cumpriu toda a justiça do Senhor Deus, foi o único que pagou o preço do nosso resgate. Senhor Jesus foi o único que venceu a morte, o pecado e o seu poder. Somente o Senhor Jesus pode salvar o homem da condenação eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você confiar nas suas obras, você vai se decepcionar. Há muitos que pregam que a salvação é pelas obras, mas a palavra de Deus nos diz que a salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem do homem, não vem de nós. É um dom de Deus, é graça de Deus. Não vem das obras, para que ninguém venha se gloriar. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, diz assim: E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Você sabia que Jesus veio te livrar da ira futura? Que o Senhor Jesus se manifestou, pagou o alto preço para nos livrar da ira futura? Lembra-se do tema dessa mensagem? Porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de nos dar o seu Filho amado. Você foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. Sendo Ele um Deus eterno, Ele tem planos eternos para os seus filhos. Ele quer te livrar da condenação e tormento eterno. Deus não precisa de nós, mas Ele nos amou e nos ama, e quer que vivamos eternamente com Ele no céu. E você? Aonde você pretende passar a sua eternidade? Vai rejeitar o amor de Deus, expresso na pessoa do Senhor Jesus Cristo? Ou você agora entende que medir o amor de Deus pelos bens dessa vida é nivelar por baixo a maior expressão desse grande amor, Jesus Cristo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, te agradecendo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, para nos resgatar. Obrigado por ter nos enviado o seu Filho amado. Obrigado, Senhor Jesus, por ter suportado as afrontas, o Getsêmani, o flagelo e a terrível cruz. Obrigado, Senhor, porque Tu venceu a morte. O Senhor venceu o mundo, o pecado e o seu poder. O Senhor nos garante vida eterna. O Senhor pagou o alto preço do nosso resgate para nos livrar da condenação eterna, da ira futura. Muito obrigado, Senhor. As nossas palavras não são suficientes para expressar a gratidão do nosso coração, mas nós te pedimos nesta hora, Senhor, toma nossa vida nas Tuas mãos. Usa para a glória e para a honra do Seu precioso nome. Torna-nos filhos mais obedientes, filhos sensíveis à Tua voz. Ensina-nos a Tua palavra. Senhor, molda-nos conforme o Teu querer. Desembaraça aqueles, Senhor, que estão com dificuldade de caminhar na sua vida cristã. Há muitas pessoas, Senhor, que estão tropeçando, e eu peço nesta hora que o Teu precioso Espírito venha, Senhor, fazer uma grande obra nos sentimentos mais obscuros que têm oprimido essa pessoa. Que o Senhor venha libertar dos pensamentos opressores
dos sentimentos que escravizam, que oprimem, Senhor, que angustiam. Senhor, repreende agora toda a força contrária e derrama sobre essa pessoa o bálsamo da Tua presença, trazendo libertação, trazendo, Senhor, restauração. Eu te peço, Senhor, abre o entendimento, Senhor, do Teu povo, para que possa entender que o Evangelho é muito mais do que, Senhor, esperar em Cristo nesta vida, mas é aguardar a eternidade com Cristo. Senhor, aquela pessoa que ainda não teve uma experiência real e genuína de salvação, de novo nascimento, que ainda não experimentou o perdão dos pecados, a regeneração, que nesta hora, Senhor, o Teu precioso Espírito venha despedaçar o jugo da incredulidade, do ateísmo, da idolatria, da prostituição, do pecado, Senhor, que amarra, que subjuga, que escraviza e que humilha. Nesta hora, que o Teu Espírito venha convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, que esta pessoa neste momento venha entregar seu coração a Cristo e que o Senhor venha dar a ele um coração novo. Senhor, aceita a nossa oração, aceita a nossa súplica, aceita, Senhor, o nosso clamor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pense na eternidade. Quando nós entendemos que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é muito além desta vida terrena, muitos vão parar de dar ouvidos às mensagens de prosperidade, às mensagens de autoajuda, aquelas que dizem que a realização dos seus sonhos são a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é a tua eternidade com Cristo. Portanto, ouça a palavra do Senhor. Prepare-se que a qualquer momento podemos ser chamados para a eternidade. E nesta hora, precisamos estar prontos, porque quando esse momento chegar, na grande maioria das vezes, Deus não manda aviso. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.